Você sabe a importância de Street Fighter 2 pro mundo. Você já viu o que ele já fez pelos fliperamas, pelos videogames e tudo mais que você tem na sua casa. Sem eles, a gente não teria, sei lá, os arcades, os jogos de luta como a gente conhece. Então, ele é importante. Mas e se ele não existisse? E se Street Fighter 2 não tivesse sido lançado? Como seria o mundo? Você já pensou nisso? Então a gente vai fazer esse exercício agora, nesse primeiro vídeo especial que a gente está fazendo aqui, com grandes amigos que estão me ajudando aqui. Eu convidei grande Dio Rod. Fala aí, seus doidos. Aqui é o Dio Rod, eu faço conteúdo exclusivo de jogos de luta no YouTube. No YouTube Roxo eu também estou jogando bastante jogo de luta, mas jogo de tudo um pouco. Então se você quiser conhecer um pouquinho do canal, segue lá no YouTube, youtube.com/DioRod. Que a gente sempre fala um pouquinho sobre jogo de luta, como esportes, fala do cenário e tudo mais. E junto do nosso queridaço, bonitaço aí, tem também um outro grande amigo, mentor, e o cara que, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ele que me abriu todas as portas. Bem-vindo, Velbis. Do canal Velbrand Games e também apresentador do Bom de Garfo, além de alguns outros canais aí espalhados pelo YouTube, mas é só procurar Velberan aí que você me acha, beleza? Isso, tu vai procurar Velberan, vai aparecer uma página inteira do YouTube só de canais dele, entendeu? Depois que vem os vídeos, entendeu? Começa pelo primeiro. Exatamente, entendeu? E a gente vai fazer esse exercício aqui toda semana, um novo tema, novos convidados, novas maluquices. A gente tá falando muito desse estilo de jogo, como seria, mas, cara, é porque a gente tá comparando muito com relação à importância que foi Street Fighter 2 em si. Mas se ele não existisse, a grande inovação ainda seria Fatal Fury, porque ele sairia de qualquer jeito. Então, mais que todo mundo, a gente pensa nessas coisas, que o Fatal Fury tem as suas limitações e tudo mais, quando ele saísse, se não existisse Street Fighter 2, ele seria grande inovação. Ele seria o jogo mais ágil, com mais brilho, com mais tecnologia e tudo mais. Então, eu fico pensando, esse não seria o caminho pra SNK ser a maior do mundo? Ser a Capcom que é hoje? Eu duvido muito que o Fatal Fury teria capacidade, mesmo no mundo sem Street Fighter 2, de alcançar esse mérito. Ele provavelmente seria um jogo mais bem quisto do que o Street Smash que tinha. Iam gostar mais dele do que o Pit Fighter, provavelmente, que eram os jogos de luta que tinha, né? Sem o Street Fighter 2. Mas faria sucesso, com certeza. Tipo mas assim, eu não creio que ele iria alcançar tanto êxito quanto Street Fighter 2. Eu penso, tipo assim, eu concordo que ele tem as suas limitações, mas eu acho que a gente tá muito pegando porque a gente compara ele automaticamente com o que é Street Fighter 2. Se ele, como eu falei, se ele não tivesse sido, se Street Fighter 2 não tivesse sido lançado, o auge da tecnologia em jogos de luta seria Fatal Fury, entendeu? Se ele iria segurar tanto, Renato. Tu acha que ele não daria certo? Mas é por isso que não daria certo, porque eu vou usar uma coisa que a galera que critica o KOF 15 fala bastante. O Fatal Fury 1, ele é um Street Fighter 1 2.0. Polêmico. Ele é um pouco melhor do que Fatal Fury. Ele é um pouco melhor do que Street Fighter 1. Ele é melhor do que Street Fighter 1 tecnicamente, graficamente falando e tudo mais. Mas ele ainda não atendia a questão de explosão técnica na tela como você tinha de outros jogos contemporâneos. Mesmo o próprio Final Fight, cara. O Final Fight é de 89. Se você pegar os sprites do Art of Fight, com poucas adaptações, você conseguiria colocar os bonecos do Street Fighter 2. O Final Fight 1 foi basicamente foi a base, eu acho, gráfica de proporção de sprite, de trilha e tudo, pro Street Fighter 2. Você vê muito paralelo na questão técnica falando, assim. Então eu acho que se Street Fighter 2 não lançasse, a gente, que nem o Boberano falou, a gente ainda assim teria um Fatal Fury, igual você falou, ele seria o auge técnico para um fighting game, mas ele não ultrapassaria beat'em up. Talvez agora a gente estivesse comemorando um Final Fight 7 Caraca! do que um Street Fighter 5. Tá ligado? Essa evolução poderia eventualmente acontecer na série Fatal Fury mesmo. Só que iria ser um atraso enorme, tanto pros jogos de luta em geral, quanto pros fliperamas. E a gente também tem que entrar outra parada nessa linha temporal, se a gente for pegar e colocar a SNK como a principal de jogos de luta. Se Street Fighter 2 não saísse, provavelmente a gente não teria Art of Fighting. E aí não existiria golpes especiais, nem barras. E provavelmente não teria The King of Fighters. Eita! Caraca, é verdade, cara.
Quando a gente tira Street Fighter 2 da equação, a gente tem que lembrar que toda a influência que o jogo gerou, não só tecnicamente falando, mas mercadologicamente falando, a gente provavelmente não teria Art of Fighting, não teria The King of Fighters, não teria Mortal Kombat, não teria Guilty Gear, não teria... E aí se provavelmente, se o Fatal Fury não fosse um sucesso tão grande, né, provavelmente acabaria no 2 ou no 3, a gente não teria Hellbolt, não teria Garou. Talvez acabaria até os fliperamas, cara, porque na época, fim da década de 80, tava já em declínio os fliperamas, por causa que não tinha... Tava complicado, eram os mesmos jogos, não tava a mesma coisa. Tava estourando a bolha. E Street Fighter salvou, ele fez muita coisa. Sem ele, a SNK conseguiria segurar os fliperamas com os lançamentos dela se não existisse Street Fighter? Eu tenho essa dúvida e eu acho que não. Sem o Street Fighter, iria ser tão drástico que era capaz da Nintendo ter quebrado perante a SEGA, porque o que mais vendeu o Super Nintendo no lançamento do Super Nintendo foi Street Fighter 2, cara. Ninguém queria saber do Super Mario World. Tava todo mundo doido pra poder jogar Street Fighter 2 em casa. Tem os rumores de que o controle do Super Nintendo foi feito com 6 botões pra jogar Street Fighter 2. Eu acredito que isso seja mentira, na verdade. Mas o videogame já ter 6 botões possibilitou, né, uma jogabilidade melhor do Street Fighter 2 lá. A Nintendo conseguiu segurar o jogo por um tempinho bom no Super Nintendo. Isso daí ajudou muito o lançamento do Super Nintendo, principalmente no Ocidente. E a coisa é tão drástica, pra vocês terem uma ideia, que se não tivesse Street Fighter 2, não ia ter Virtua Fighter, porque o Yu Suzuki, ele fez o Virtua Fighter porque ele olhou o Street Fighter e falou: cara, eu vou fazer isso, só que mais realista. Exato. E começou a fazer o Virtua Fighter. E se não tivesse Virtua Fighter, não ia ter PlayStation. Verdade. Cara, assim, é uma bola de neve tão grande, tão grande. O Street Fighter 2 é aquele ponto da linha temporal que, se você tira, acabou. Quem lê quadrinhos é tipo Crise nas Infinitas Terras, tá ligado? São as 52 terras diferentes que formou depois, e a Terra 1 tá segurando todas elas. Se você tira, acabou o universo, velho. Não existe mais nada. Não ia existir nada. Vamos dar uma segurada. O pessoal tá falando aí, não teria Tekken, não teria outro jogo. Cara, isso daí vai muito além só dos jogos de luta. Não teria Marvel Versus. Vai muito além dos jogos de luta. Beleza. Não existiu Street Fighter 2. Caiu a bomba atômica na história dos videogames, entendeu? E aí, o que aconteceria? Pra começar, que a gente já pode pensar no seguinte: não existiria mais Shiranui. Não existiria... Acho que é a parte principal. Se acabar aí, né? Eu acho que já é o principal. Dane-se. Ótimo pra não querer viver desse mundo. Cara, dane-se que a Nintendo ia perder. Não ia existir mais Shiranui, cara. Como seria os videogames? Porque a gente teria um atraso gigantesco de evolução de tecnologia. Entendeu? Talvez em arcade, mas acho que talvez o console teria se desenvolvido melhor. Porque CPS2, a placa de arcade CPS2, eu acho que foi feito pra Street, né? Pra rodar o Street, não foi? Sim. Também tem essa. Eu acho que a SNK, ela poderia até ser beneficiada no mundo sem Street Fighter 2, porque eles já estavam operando com a MVS. É isso. Que era uma máquina poderosíssima, né? A SNK, além do Fatal Fury, eles trabalharam com muita coisa nos arcades. Eles estavam pegando pesado lá com o jogo de puzzle, com o jogo de tiro, com o jogo de plataforma, com beat'em up também. E tinha os jogos de luta, né? Então, se tirasse, né, a importância dos jogos de luta para a SNK, eles ainda iriam conseguir trabalhar bem e com qualidade com os outros gêneros. Então, eu acho que eles iriam aguentar um bom tempo ainda nos fliperamas. Eles teriam muito mais dinheiro, pra falar a verdade. Porque se eles já tinham dinheiro pra jogar fora e por quase uma década, eu acho que teriam muito mais. Entendeu? Mas aí a gente tá partindo do pressuposto que a SNK ainda teria a relevância que ela teve nos anos 90 com os outros jogos lançados. A minha linha de raciocínio se Street Fighter 2 não lançasse, Fatal Fury talvez não tivesse feito tanto sucesso, talvez a SNK não investisse tanto em jogo de luta.
É um cenário sem Art of Fighting, sem The King of Fighters. Então, só que a SNK, ela tinha outras franquias interessantes que não eram jogos de luta. Eu acho que a questão é, será que os arcades sobreviveriam ou eles iam morrer uma década antes? Porque o que segurou mesmo os arcades durante os anos 90 foram os jogos de luta. E o que acabou com os arcades em 2000, 2001, por aí, foram os consoles. Né? Os consoles estavam mais interessantes que os fliperanos, foi todo mundo... Cara, eu acho que já é o contrário. Eu tive um insight agora. Já vou ler teu superchat, Sandman. O que acontece? Eu acho que é justamente o contrário. Porque... Por que começou a diminuir essa coisa essa coisa dos fliperamas? Porque os consoles estavam cada vez com gráficos melhores e dava pra jogar muito mais. Só que se não existisse o Street Fighter 2, não existia o PlayStation. A evolução dos consoles em 3D, de fazer essa coisa agradável, não seria desse jeito. Não é como a gente tá pensando. Entendeu? O Yu Suzuki ia ficar fazendo joguinho de corrida e... Então, exatamente. Você teria... Mas em contrapartida, a Virtua Racer ainda ia existir, o Alone in the Dark ainda ia existir, e ainda ia existir Daytona. Com certeza a gente ia continuar tendo a evolução dos jogos 3D, mesmo sem Virtua Fighter, que foi lançado por causa do Street Fighter. A gente não sabe o tamanho do atraso que essa tecnologia ia ter, né? Então, aí é que tá a questão. Porque a Sony tava querendo lançar o PlayStation como uma plataforma 2D, parruda, cheia de memória lá pra rodar uns pixels bem massa mesmo. A SEGA, cara, maluca, né? Eu sou ceguista porque eu gosto de sofrer. Exatamente. A SEGA tinha uma puta de uma placa 3D pra fliperama e os caras foram fazer o Saturno 2D. Eles foram mudar o Saturno pro 2D porque eles viram que a Sony tava fazendo o PlayStation em 3D. Aí viu aquele 3D daquele jeito, né? Cara, eu acho que a Nintendo nem ia lançar o Nintendo 64. A Nintendo tava de boaça com o Super Nintendo lá, eles iam continuar com aquele. Verdade, tá bem observada. Então, pros 3D saírem dos fliperamas, saírem dos computadores e começar a invadir os consoles, ia demorar pelo menos mais uma geração. Pelo menos mais uma geração. E aí a gente começa a calcular os atrasos que isso daí daria. Nossa, cara. Não, este seria até talvez desse uma sobrevida pros arcades, porque eles continuariam sendo uma vanguarda de qualidade. Melhor qualidade gráfica. Agora, se eles segurariam por muito tempo, eu acho que não. Acho que todo mundo concorda que eles iam morrer de qualquer jeito. E os consoles iam chegar. Só ia demorar pra caraca pra chegar. E iam chegar sem muita coisa. Muita competição, principalmente nos jogos de luta. Não vai ter mais Shiranui, cara. Não vai ter Chun-Li, não vai ter mais Shiranui. Cara, como é as mulheres nos jogos? Porque isso influenciou Tomb Raider, isso influenciou... Caraca, agora eu pensando aqui... Não, e o brother que mandou o superchat, que você vai ler depois, eu vou até responder a ele. Que ele falou, se não tivesse Street Fighter 2, Dead or Alive seria o melhor jogo de luta. Não existiria Dead or Alive. Porque não existiria Virtua Fighter, que consequentemente não existiria Tekken e não existiria Dead or Alive. Provavelmente, quem gosta de Dead or Alive iria estar se deliciando. Sabe que se for pra pegar Dead or Alive, questão de mulher bonita e tudo mais, o que faria sucesso provavelmente seria o Rumble Roses. Se a gente fosse ter uma parada de um contra um que fizesse sucesso, talvez fossem os jogos de Pro Wrestling. Caraca. Que eram jogos que já existiam antes. Tinha WrestleMania pra Nintendinho. Talvez esses jogos fizessem jogo de karatê também tinha. O Karate Champ, que o Van Damme joga no Grande Dragão Branco. Tá bom, cara. Tá bom, Gil. Então, assim... Acho que no Brasil, principalmente, cara, que a gente tem que pensar nisso também, WWE não é uma parada muito forte. Esses tipos de jogos não são. Provavelmente os jogos de luta no Brasil não existiriam. Por causa que... o Brasil, ainda mais por causa da forma como foi trazido, ou trago, não lembro agora qual português correto que eu tô nervoso, mas eu não sei qual não seria fácil trazer esses fliperamas, porque teria que trazer outras estruturas e teria jogos que não são tão legais, que não são tão atrativos. Os fliperamas morreriam no Brasil muito cedo. O Street Fighter 2, ele meio que criou ele atendeu uma necessidade que ninguém sabia que existia, que era o quê? Um competir com o outro no fliperama. Né? A gente tinha lá um joguinho de esporte aqui, mas não tinha muito jogo de competição de um contra o outro. A maior parte dos jogos D2, eles eram cooperativos.
né? Você jogava lá Double Dragon com os dois, você podia acertar o amiguinho, você batia no amiguinho no final do jogo lá pra ver quem ficava com a Mary Ann, mas normalmente eles eram competitivos. Então talvez os fliperamas sobrevivessem se aparecesse algum outro gênero competitivo nos fliperamas. Faz sentido. Porque era isso daí o que motivava as pessoas a saírem de casa para ir jogar fliperama nos anos 90. Eu quero saber agora, pessoal, cara, quem não se inscreveu no canal, você tá fazendo o quê, cara? Tu tá vendo aqui, tá vendo a parada maneira, você poderia estar participando aqui. Mais tá vendo o mundo acabando aqui na live. A gente tá aqui profetizando aqui, vendo o... Crise nos infinitos gamers. Nossa. Nostradamus. Entendeu? Então se inscreve aí, cara. E, pô, eu quero saber do pessoal que tá no chat, quem tem alguma ideia, o que mais poderia mudar, o que você acha, quais seriam as consequências desse fim do mundo, esse apocalipse gamer que a gente fez aqui, que eu tô impressionado pra caraca, cara. Eu não esperava isso. Aí tem a questão dos próprios jogos competitivos, né? A gente sabe que já existia competição de jogos antes do Street Fighter com outros gêneros, tá? Só que eles nunca foram levados muito a sério, assim, tipo, era coisa pequena, tinha alguns que era disputa de pontuação de algum jogo, até Mario, né? Chegou a ter disputa. Nintendo, na época do Nintendinho, fazia alguns campeonatinhos de pontuação, essas coisas, só que o negócio de eSport mesmo nasceu com os jogos de luta. Tinha lá no Street Fighter 2, ganhou uma proporção imensa pro Virtua Fighter também, e depois disso daí foi só ladeira, né? Ladeira acima, no caso, né? E o maior campeonato do mundo até então começou a surgir por causa dos fighting games, que foi a Evo ainda no outro nome. Então, aí, esse aí é um assunto que a gente vai falar na semana que vem com o Vini do Punho do Dragão, sobre a Evo, sobre o Evo Moment 37, que é o próximo assunto da live, na semana que vem, com um outro convidado também, que eu vou revelar depois, porque eu ainda não sei quem é. Ainda não decidi, entendeu? Então depois eu aviso quem é. Eu quero ler o comentário aqui do Sem Nome, que ele fez um comentário muito importante, velho. Eu acho que é o comentário da live. O anime de Street Fighter inaugurou a cena de banho nos animes. Isso não existiria. Cara, eu tô falando que mundo sem Street Fighter são uma desgraça. E depois da Chun-Li no primeiro, aí os jogos de luta que sempre quiseram fazer algum filmezinho. E sempre tinha, em cada filme de anime, de jogos de luta, tinha uma cena de banho igual da Chun-Li. Entendeu? Essa que é a parada. E isso é importante que tenha. Então, por favor... Cara, obrigado Okamoto, que fez esse jogo. Muito obrigado a Akman, muito obrigado a Nishitani. E muito obrigado quem fez a cena da Chun-Li tomando banho e não da Chun-Li cagando, que senão depois ia ser só mulher cagando. Meu Deus. Por que eu fiz esse comentário? Minha nossa. Beleza? E eu gostaria muito aqui de agradecer a cada um que tá aqui, cada um que viu essa live, todas as 200 pessoas. Vocês são sensacionais. Muito obrigado por estar aqui no meu canal. Eu fico feliz pra caramba. Cada um que deu gostei. Obrigadão, Velbes e Dio. Não, mas obrigado mesmo a moral que você sempre dá, assim, o Velberan também. A galera que tá aí, que também veio, né, que segue o canal. Se você não conhece o canal, segue lá também, que a gente fala sempre de jogo de luta. E é nóis. Obrigado de novo. E parabéns pela iniciativa, mano. Vai ser da hora isso aí. Ver o que aconteceria ser. Deixa eu dar então aqui. Muito obrigado, Renato Cavaleira, pelo convite para participar da live. E todo mundo que acompanhou nós aí. Dá uma olhada no meu canal. Depois tem videozinho legal lá para vocês. E assistam o Grande Dragão Branco. É legal. Isso. E entre no canal do Dio do Velberan. Ajuda lá, galera. Muito obrigado a cada um que tá aqui. Se inscreva no canal. Deixa um gostei, cara. E, pô... Tamo junto. Semana que vem tem mais. E na próxima vez que nos vemos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas. Falou.